glória. E é sobre essa glória que eu quero ministrar na sua vida nessa noite. E diante de um tema, eu quero ministrar o seguinte: nem tudo que agrada é aceito. É o tema da palavra dessa noite. Eu vou repetir: nem tudo que agrada é aceito. Então assim, filha, por que nem tudo que agrada é aceito? Porque Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus não está aqui rejeitando essas pessoas, rejeitando esta igreja, mas Deus está rejeitando a prática que essa igreja estava cometendo. Então, Deus ama você que está me ouvindo, mas Ele abomina aquilo que você pratica, aquilo que você faz. E isso vai chegar a um ponto em que o pecado, infelizmente na vida de algumas pessoas, o pecado já tem um domínio sobre a vida de algumas pessoas, que vai chegar ao ponto que Deus vai ter que tomar uma atitude dessa. Agora eu quero que você preste atenção, minha filha, meu filho, e eu quero te levar um livro para que você entenda o que Deus quer falar com você nessa noite. Eu quero te levar a Isaías, o livro de um profeta muito respeitado naquela época por suas profecias, capítulo 6. Isaías capítulo 6. E eu quero que você preste atenção aí a partir do versículo 1. Olha o que aqui diz aqui: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava assentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. Para eu falar de Uzias, é por isso que eu pedi um marcador, filha, para que você esteja marcando aí, e na hora de retornar os livros, porque vamos estar usando 3 livros nessa noite, você não se perca. Então, para falar do rei Uzias, eu preciso ir até 2 Reis. Então, vá comigo até 2 Reis, porque eu quero falar muito acerca desse rei, e a gente vai encontrar um pouco da história desse rei aqui em 2 Reis, capítulo de número 15. Você já encontrou aí? Capítulo 15. Olha o que é que diz aqui, a partir do verso 1. No 27º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era natural de Jerusalém. Olha o que é que diz agora aqui a partir do verso 3. Uzias foi um bom rei e agradou ao Senhor, assim como seu pai Amazias, mas da mesma maneira que os reis anteriores. E eu quero que você preste atenção nessa observação do verso 4. Mas da mesma maneira que os reis anteriores, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas, onde o povo oferecia sacrifício e queimava o incenso. O Senhor, verso 5, o feriu com lepra, e ele ficou com essa doença até o dia da sua morte. Por isso, morava sozinho numa casa. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava no lugar do rei. Meu Deus! Você pode nessa noite estar se perguntando o seguinte: como é que alguém que é bom e agrada a Deus pode ser ferido pelo próprio Deus com uma lepra? E você viu lá em Isaías capítulo 6, que depois da morte de Uzias, a glória desceu. Aí a gente começa a se perguntar: meu Deus, eu tenho te agradado, eu tenho sido bom, mas não basta, filha. Não basta. Como assim, apóstolo? Porque nem tudo que agrada é aceito.
Eu quero aqui dar um exemplo para que você entenda o tema dessa palavra. Se você deseja algo e o seu organismo não aceita isso que você deseja, o que é que você vai fazer? Você vai vomitar, não vai ou não vai? Você vai pôr para fora, porque o seu organismo não aceitou aquilo que você desejou, se agradou. Então, sabemos que existe tantas coisas que desejamos, tantas coisas que são agradáveis aos nossos olhos, mas que o nosso organismo não aceita. O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Eles comeram do fruto e o organismo acabou o quê? Aceitando. Mas o que foi que trouxe? O que foi que trouxe? Destruição. Porque tem pessoas ouvindo até, inclusive nessa noite, que às vezes até ingere alguma coisa que o organismo não aceita, mas continua ingerindo. Isso acontece normalmente com as pessoas que são viciadas em algum tipo de droga. Elas acabam usando aquilo e muitas das vezes o organismo acaba rejeitando, mas elas continuam usando. Então, minha filha, meu filho, se você prestar atenção, o que diz lá em Apocalipse, capítulo 3, uma carta que o Senhor escreveu a uma determinada igreja, que estava vivendo situações em que o Senhor Deus diz que está a ponto de cuspir, porque não era nem quente, não era nem frio, e o Senhor desejaria que fosse uma coisa ou outra. Então, minha filha, meu filho, o Senhor te diz nessa noite, Ele ama você, Ele ama a sua vida, mas Ele abomina esse pecado. É esse pecado que te afasta de Deus. É esse pecado que você pratica que te afasta da presença de Deus. É por isso que eu quero que você entenda que nem tudo que agrada é aceito. Imagina esse rei, um rei que ficava numa casa, que não podia, era rei, mas não podia reinar, porque era leproso, e infelizmente, não é? Ele era até bom, mas permitia que os incensos ainda fossem queimados, que a idolatria fosse permitida, as pessoas ainda oferecessem sacrifício a deuses, então a demônios, melhor dizendo. Então por aí você começa a entender, filha, o que Deus nessa noite está falando com você. Às vezes você até é uma pessoa boa, às vezes você até agrada a Deus em ajudar alguém, em fazer uma boa ação, mas agradar a Deus, ser bom, não basta, filho, é preciso ser aceito. E o que nessa noite Deus está falando com você é isso. É preciso ser aceito na presença dEle, é preciso ser aceito diante dEle. Sabemos que Deus é puro, e você vai encontrar isso lá em Apocalipse capítulo 3, do verso 14, quando Ele continua dizendo: olha, compre ouro puro de mim, purifica suas vestes, compra remédio para curar a sua visão. Então Deus está ali dando uma receita de como devemos andar na presença dEle. O Senhor ali em Apocalipse capítulo 3, do verso 14, está trazendo para a igreja de Laodiceia uma receita, para que eles andassem na presença de Deus daquela maneira. Mas não dava para continuar na presença do Senhor, porque impede da glória vir. E é isso que eu quero que você entenda também nessa noite. Então, um rei que era bom, um rei que agradava, mas só que estava impedindo da glória vir. E você, filho, filha, conhecedor da palavra, conhece a Bíblia, você vai ver a história de Isaías, a profecia do capítulo 1 ao 6, do 6 em diante,
Como as coisas mudam a partir do momento que ele reconhece que vive no meio de um povo de lábios impuros e que ele reconhece que os seus próprios lábios eram impuros. E ele, está lá em Isaías, e a gente vai voltar para lá daqui a pouco, e ele diz assim, que ele estava com medo de morrer. Com medo de morrer porque viu a glória. Agora eu digo para pessoas que estão me ouvindo nessa noite, que estão ouvindo o programa Salva Vidas nessa noite. Tem pessoas, filho, que não se acostumam com a glória. Pessoas que não estão acostumadas com a glória, quando vê se escandaliza, quando vê não entende, quando vê não compreende, porque não tem costume. Sabe quando você não tem costume com uma coisa? Aí as pessoas não entendem a manifestação da glória. E o que é manifestação da glória? Não é tchá-tchá-tchá, ti-ti-ti, lero-lero. Manifestação da glória é santidade, caráter, integridade. Está lá em Apocalipse, a partir do verso 14 no capítulo 3. Limpa tuas vestes. Compra remédio para colírio, coloca colírio nos teus olhos. Então, filho, filha, nessa noite Deus está dizendo para você. Então, a partir do momento que Uzias morreu, o profeta viu a glória. O que é que tem que morrer na sua vida? O que é necessário que você renuncie? Porque é isso, a morte que o Senhor está falando nessa noite não é a morte da sua vida, mas é a morte do pecado, aquilo que ainda habita, aquilo que ainda é forte, aquilo que você ainda é fraco, aquilo que você não consegue renunciar, aquilo que você não consegue deixar, aquilo que você não consegue largar. Deus te ama, mas Ele abomina esse pecado, e o que tem te afastado de Deus é esse pecado. E é isso que o Senhor está nessa noite falando contigo, filha. Nem tudo que agrada é aceito. Mas apóstolo, eu tenho feito isso, eu tenho ajudado, eu tenho feito a obra, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, missão, evangelismo, eu participo disso, eu participo daquilo, eu tenho agradado a Deus. Sim, filho, não estamos aqui julgando o que você faz, continue fazendo, isso tem agradado a Deus, mas nem tudo que agrada é aceito. Por que, apóstolo? Porque ainda tem pecado, ainda tem engano misturado com tudo isso, e não tem como a glória vir, filha, não tem como a glória descer dessa maneira. O que é bom, agrada, mas nem sempre o organismo aceita. E com isso o que acontece? Ele rejeita. O que Deus nessa noite está falando aqui em 2 Reis, filho, capítulo 15, que o bom de Uzias agradou, mas ele permitiu que o pecado continuasse no meio do povo de Deus. Você está entendendo o que nessa noite Deus está falando? O bom de Uzias agradou a Deus. Uzias era um rei bom, ele agradava a Deus, agradava ao Senhor, mas ele permitiu. Você entende? Mas é esse mais que tem acabado com a sua vida. Mas ele permitiu que ainda continuassem errando. Infelizmente é tanto engano que a gente vê entre o povo de Deus, é tanta mentira, é tanto engano, é tanta coisa que não desce. Ah, mas não é dessa forma, é para não perder, é para... Você não, meu filho, entenda uma coisa, compreenda. Precisamos ser aceitos. Precisamos comprar do Senhor o ouro que diz lá em Apocalipse capítulo 3. Então perceba que o bom de Uzias agradou, mas ele continuou permitindo que o engano, que o pecado continuasse, o que estava impedindo da glória vir. Deus, Ele quer remover. Deus, Ele removeu. Você está entendendo? O que está impedindo da glória vir na sua vida?
o que está impedindo da manifestação de Deus na sua casa, o que está impedindo das coisas acontecerem no seu lar, o que está impedindo das coisas acontecer na sua vida, Deus ele quer tirar, Deus ele quer arrancar, Deus ele quer remover, Deus ele quer cuspir. Porque por muitas das vezes, minha filha, você chega e até agrada, mas o pecado impede de você ser abençoado. O pecado impede de você presenciar, de você viver a glória de Deus na sua vida. Então perceba, minha filha, meu filho, que lá em Apocalipse fala acerca de uma visão. E muitas das vezes o que tem acontecido é pessoas que têm perdido realmente a visão em Deus. Perder a visão nos leva ao quê? A ser expulso. Foi um dos motivos em que a igreja de Laodiceia foi expulsa. Foi um dos motivos em que a igreja de Laodiceia foi exortada. E o Senhor diz que a tal ponto de cuspir, de pôr para fora. Então, perder a visão, filho, nos leva a ser expulso da presença de Deus. E pior, ser expulso de dentro de Deus, do projeto de Deus, que é salvar você, que é salvar a tua família. Eu quero que você está com a tua Bíblia aberta aí. Diz aqui em segundas ainda em 2 Reis, capítulo 15, no verso 3, Uzias foi um bom rei, agradou ao Senhor, assim como o seu pai. Quer dizer, ele aprendeu, ele foi ensinado, ele foi instruído, mas da mesma maneira que os reis anteriores não destruíam os altares idólatras que havia nas colinas, aonde o povo oferecia o sacrifício, queimava incenso. Quer dizer, você teve uma boa educação. Eu estou falando com pessoas nessa noite, filho, que teve uma boa educação, não é? Estudou em boas escolas, são pessoas inteligentes, pessoas do bem. Não tem aquele cidadão do bem que até recebe, né, honrarias, homenagem. Não, é um cidadão de bem, uma pessoa correta, é honesto, mas, entende, é pedófilo, mas é mentiroso, mas é orgulhoso, mas é soberbo. Então, eu estou falando nessa noite aqui, e perceba que o texto diz que ele fez as mesmas coisas em que os reis fizeram. Quer dizer, ele teve uma boa educação, não é? Ele seguiu o caminho do pai, diz aqui. Então o pai foi uma boa pessoa, o pai agradou também a Deus, mas o pai também permitiu, porque se o altar estava ali, também porque o pai permitiu. E muitas das vezes a gente leva a ponta da lei. Glória a Deus, está repreendido no nome de Jesus. Às vezes, filho, filha, as pessoas ao pé da letra os ensinamentos do pai. O pai chega e diz assim, a mãe: olha, você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode fazer isso, você tem que ser honesto. Mas ele também ensina para os filhos aquilo que ele aprendeu de errado, a cultura, a ignorância. Olha, você tem que tomar banho disso, você tem que botar sal grosso atrás da porta. Olha, você tem que botar um panozinho vermelho na testa quando você começar a soluçar. Quer dizer, imagine que poder tem um pedaço de pano vermelho na testa. Você está entendendo, filha? São tantos ensinamentos que infelizmente os nossos pais, eles aprenderam assim também com nossos avós, o ensinaram, e que a gente hoje também põe em prática.
E é isso que nessa noite Deus está falando com você, meu filho. Você até é uma pessoa boa, Deus até tem se agradado do que você tem feito, você ajuda na medida do possível, você anda na verdade, não deve a ninguém, é honesto, é trabalhador, é um bom pai, é um bom esposo, mas se tranca no quarto, mas ainda atrai a esposa no pensamento, mas isso, e eu poderia aqui descrever muitas coisas. Você entende, filha, filho, o que nessa noite Deus está falando com você? Então, muitas das vezes a pessoa acaba vivendo assim. É uma boa pessoa, como diz aqui que o rei Uzias, não é? Ele andou nos caminhos do seu pai, fez, mas permitiu o altar. Ele permitiu. E o que nessa noite Deus está perguntando para você, o que é que você tem permitido ainda de errado na sua vida? Ah, mas eu agrado. Não basta, você precisa ser aceito. Você já se fez essa pergunta? Porque essa palavra, eu sei, filha, filho, ela nos confronta. Temos sido bom, e eu posso também, até como pastor, pegar essa palavra, viver essa palavra na minha própria vida. Poxa, eu tenho feito a obra, eu tenho vindo à rádio, eu tenho falado de Deus, mas será que eu tenho sido aceito a ponto de Ele não me cuspir? Então é isso que Deus nessa noite está falando com você, minha filha. É isso que nessa noite Deus está falando com você. Então, o verso 5 diz assim: o Senhor o feriu com lepra. Quer dizer, como é que eu agrado a Deus? Como é que eu sou uma boa pessoa e o Senhor me fere com uma lepra? E ele ficou com essa doença até o dia da sua morte. Imagina, até o dia da morte ele teve que ficar com essa lepra. Por isso o profeta Isaías diz lá no capítulo 6: eu habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros. Ele reconheceu que a glória não estava vindo. Ele estava pregando, mas faltava alguma coisa. Quantas vezes eu já me senti assim? Eu pregava, era aquela coisa boa e tal, mas cadê a glória? E quando vinha, pelo menos assim, o início da minha caminhada foi um início muito difícil, porque infelizmente a igreja é tanto engano que a gente vai trazendo e permitindo esses enganos dentro da igreja. Mas que bom que Deus é misericordioso, que bom que Deus é bom, e nos ensina, e nos exorta, e nos mostra como devemos caminhar, e nos dá uma chance, nos perdoa, nos dá a oportunidade. Mas enfim, a igreja hoje tem permitido muito engano, muita coisa que não é de Deus. Deus não está ali, Deus não está naquilo, a glória de Deus não desce. Aí diz assim: ah, mas essa pessoa foi usada, treme. Você não sabe, minha filha, meu filho, o que é realmente ser usado por Deus. Porque qualquer pessoa pode ter uma boa oratória, qualquer pessoa pode falar bonito, mas não se trata de falar bonito, se trata da glória de Deus descer, da presença de Deus se manifestar. Por quantas vezes eu já falei aqui no programa acerca disso? É muito fácil você ter a presença de Deus. Claro, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é Emmanuel. Então Ele é presente em qualquer lugar. Mas a manifestação da sua presença, filho, aí depende da minha, o quê? Da minha busca, da minha oração, da minha santidade, da minha entrega, do meu compromisso, da minha fidelidade ao Senhor, para que Ele se manifeste.